Oi! Hoje eu vou falar sobre sentimentos nesse vídeo. Eu quero saber de vocês como que vocês lidam com o sentimento de vocês. Esse tópico é super importante por motivos óbvios, né? Porque todo mundo tem sentimento e eu sinto que não é um tema que as pessoas falam muito e também não aprofundam muito, porque eu poderia dizer que é até um tema meio tabu. Não que seja exatamente, mas o fato das pessoas não super falarem de sentimentos, eu acredito que é importante trazer isso pra cá. Eu sei que tem pessoas que lidam muito bem com os sentimentos, que escutam os próprios sentimentos, mas assim como foi comigo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não exploram muito esse tema. Eu sempre fui muito julgada pela minha própria família, pelo que eu sentia e como eu sentia. Desde criança eu escuto que eu sou muito intensa. E hoje eu entendo que não é pessoal, sabe? Mas depois de muito tempo, muita terapia, eu entendi que ser intensa não é nenhum problema. Que tá tudo bem a gente sentir. Inclusive, isso é intrínseco ao ser humano, né? Não existe nenhum ser humano que passe a vida inteira sem sentir nada. Então, se ele é intrínseco ao ser humano, por que a gente não fala dele, né? Eu acho que o mundo é muito racional e tá muito focado, né, nessa energia mais masculina do fazer, né, do yang, do ativo. E essa energia do sentimento, ela é mais sutil. E os sentimentos dizem tanto sobre a gente. Eu vou explicar um pouco mais. Por exemplo, eu sinto que o sentimento às vezes passa batido, sabe? Então, às vezes você tá numa situação da vida normal, né? Trabalho, relacionamentos, em geral, não precisa ser afetivo necessariamente. E aí, às vezes, acontece um sentimento aqui, por exemplo, às vezes você se sente angustiado, ou você se sente envergonhado, você se sente inferiorizado. E normalmente a gente engole esse sentimento. Vocês sentem isso também? Por isso que eu acho que é super importante falar sobre isso, porque é importante a gente começar a reconhecer isso. É óbvio que se a gente para pra prestar atenção, a gente consegue perceber o que a gente tá sentindo, mas não necessariamente a gente consegue nomear. E eu acho que nomear é muito importante também, né? Então, saber o que é tristeza, saber o que é frustração, saber o que é decepção. Todos os sentimentos, né, sejam bons no sentido de ser feliz e sentimentos de alta vibração, ou sejam sentimentos, entre aspas, ruins, eu acho que é super importante a gente conseguir identificar eles, porque, primeiro que quando a gente passa por cima, a gente tá passando por cima de uma parte nossa, né? E os sentimentos, eles dizem muita coisa sobre a gente, então acho que no mínimo a gente tem que saber se acolher. E eu entendo também que o sentimento é uma parte bem sutil, mas que traz muita informação. Então, por exemplo, é importante a gente identificar o porquê que a gente se sentiu frustrada. É como se fosse uma conversa interna, sabe? Ou então, também o que acontece muitas vezes é a gente sente algum sentimento esquisito, e isso se repete várias vezes e a gente mesmo nega, ignora, passa por cima dele, como se fosse frescura. Eu não sei se vocês já sentiram isso, me conta. Então, o que eu quero trazer aqui, né, é a importância, primeiro, da gente reconhecer os sentimentos, e também validar, porque às vezes a gente passa a aceitar um monte de situação que acaba colocando a gente pra baixo, ou então que não agrega em nada, porque a gente ignora esses sentimentos. Então, os sentimentos é como se fossem uma linguagem que tem muito a dizer sobre a gente, só que muitas vezes a gente nem percebe isso. Então, às vezes a gente se permite ficar em relações, por exemplo, de amizade ou de namoro, que desmerece a gente. E às vezes a gente não percebe isso porque a gente não valida os nossos sentimentos. Faz sentido isso pra vocês? Então o recado que eu quero deixar aqui é pra gente começar a escutar, sentir e se abrir pros nossos sentimentos. Às vezes não tem o que fazer, a gente tem que aceitar aquela situação no momento mesmo. Mas se você percebe que você tá sentindo aquilo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, às vezes antes você nem perceberia, mas conforme você começa a olhar, você começa a perceber, e com o tempo a gente começa a nos retirar de lugares que nos fazem mal. Óbvio que tudo isso faz parte, né? Sentir bem, sentir mal. Eu não tô falando aqui que a gente tem que ser feliz 100% do tempo, porque nem existe isso. Mas a gente também não pode passar sempre por cima dos nossos sentimentos como se eles não existissem, como se eles não quisessem dizer nada pra gente. Fez sentido pra vocês isso que eu tô falando? Se você gostou desse assunto, então curte esse vídeo, por favor, e me segue. Aqui no canal eu falo sobre saúde mental por um viés da ciência e também da espiritualidade. Trago bastante experiência pessoal e estudos que eu trago aqui também de assuntos aleatórios que eu gosto de estudar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Me comenta aqui embaixo o que você achou e obrigada por me assistir até aqui. Até a próxima!